Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, estamos aqui para o 5º episódio do Mãe Exausta, Ainda Há Uma Esperança. Mas antes de iniciarmos, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali de notificações para não perder nenhum conteúdo. Também estamos nas plataformas de áudio Spotify e Apple Podcast. Também nos siga nas nossas redes sociais que sempre tem um conteúdo novo que pode agregar aqui o que estamos apresentando para você. Não esqueça de compartilhar, mandar aí para as pessoas, né, que você acha que pode ser tocado pela palavra que estamos passando aqui. Curta, comente, tá bom? E se quiser botar também o seu feedback, será um prazer ler e responder. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: você se sente culpada? Porque a esperança é que onde há graça não existe culpa. Lá em Efésios capítulo 2 e versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, mas que ninguém se orgulhe, para que ninguém se orgulhe. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com medo. O medo do fracasso, o medo às vezes de dizer não, o medo de perder alguma coisa, o medo de não ser aceito em algum lugar. Mas daí vem essa palavra aqui, Efésios, e a gente vê o que vamos fazer agora. Porque se é pela graça que somos salvos, por que nós estamos procurando por aceitação? Por que nós estamos procurando onde nós estamos culpadas em um gesto, em um comportamento que fizemos que nos sentimos culpadas? Então a vida passa, nós crescemos, casamos, geramos e entendendo que tudo é como fosse uma cebola. Eu cheguei a essa conclusão. A cebola, ela é fechadinha ali, só que por dentro ela é cheia de camadas. Então, conforme a gente vai crescendo, né, essas camadas vão sendo expostas. E muitas vezes essa camada é Deus que vai tirando e nos moldando. Quando a gente entra na escola da vida, a gente percebe, eu fiquei pensando nisso, né? A gente percebe assim, agora eu já sei tudo. Agora, no meu caso, eu me casei com 19 anos, então estava tudo certo, tudo bem, estava na faculdade, me formei e aquele negócio, agora vai dar tudo certo, agora a gente só tende a crescer. Mas daí sabe o que acontece? Vem a maternidade. E com a maternidade, eu pude aprender que eu não sabia de nada, né? Às vezes a gente pensa que a gente passou pela escola da vida e vai dar tudo certo, e às vezes a gente vê Deus nos colocando novamente na cadeira para aprender mais. E é na maternidade que eu pude aprender mais também sobre culpa, porque nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente se sente culpada por muitas coisas. Vou até compartilhar com vocês aqui algumas coisas que a autora traz no livro, que estamos baseando aqui os nossos devocionais, para ver se você se identifica com alguma coisa. A gente se culpa por não ser voluntária na escola dos nossos filhos. Preocupa-se com a nossa reputação como mãe, por alimentar os filhos de uma maneira determinada. Preocupa-se com questões do coração, não se preocupa o suficiente com as questões do coração, com a nossa ira, com as escolhas acerca da educação, por ser uma mãe que não apoia muito bem os esportes dos filhos, ou gasta tempo andando de carro para cima e para baixo com ele e não se sente muito bem, quando às vezes não tem uma noite para ficar com o marido, para namorar, né? Para ficar mais tranquilo só os dois, por não passar momentos do dia a dia com o filho, por não ter dinheiro, às vezes por não poder proporcionar algumas coisas para os filhos por falta de dinheiro, por não brincar com as suas crianças, por estar cansada demais, às vezes, para fazer um passeio.
pelas suas limitações, até mesmo de uma doença que você tenha crônica, alguma coisa, por não ser uma mãe habilidosa em artes marciais, por estar com eles, mas não estar presente. Não gastar tempo individual suficiente com cada filho. Ai, gente, estou me vendo aqui, hein? Não ser o modelo que deveria ser para o seu filho, ter a casa bagunçada, deixar os seus filhos assistir a televisão mais do que você queria. Então, essas coisas que às vezes a gente vai se sentindo culpada de muitas coisas. Às vezes até nessa lista que eu passei aqui para vocês, você vai poder acrescentar mais algumas coisas, né, com relação à sua rotina, com relação ao que você se sente culpada. E eu gostaria de te propor esse exercício. Faça um exercício para você ver quantas coisas você se sente culpada na sua maternidade, porque a maternidade muitas vezes engloba também a parte esposa, né? Estar disposta para o nosso esposo, porque a maternidade nos consome. Não ter tempo suficiente com o esposo, e a gente sabe que a gente precisa ter esse laço com o nosso esposo para que a gente possa educar os nossos filhos de uma maneira melhor. Não é verdade? Então a culpa nos rodeia a todo momento. Então o que é a culpa? A culpa, ela se baseia no medo de sermos definidas pelo último erro que cometemos. Então não importa a vida que nós tivemos, né? A culpa vem porque a gente fez um erro uma semana atrás, um dia atrás, 2 dias atrás, a gente cometeu um erro e a gente se culpa daquilo. Como se todo mundo fosse ver a gente por causa daquele nosso último erro. Não é verdade? Então, a graça vem, que é oferecida por Cristo, ela vem redimir a gente de todo o pecado. Tem uma frase de Peyton Manning que fala assim: a minha fé não me torna perfeito, ela apenas me torna perdoado. E assim eu vejo às vezes a gente, mães cristãs, né? A gente tem a Bíblia na mão, a gente tem o nosso manual, mas muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, a gente não é perfeita. Somos cristãs e não somos perfeitas. Então, a gente significa, né, como o Peyton aqui falou, significa que nós somos perdoadas. E por nós sermos perdoadas, nós temos que andar em perdão. Então, Cristo veio para nos dar redenção. Cristo veio para perdoar os nossos pecados passados e os que estão por vir. Porém, a gente tem que andar em perdão. E como que vamos fazer isso? Nós vamos confessar e mostrar para o Senhor onde estão os nossos pecados, os nossos erros. Mas muitas vezes o que é a culpa? A culpa ela vem rodeada de emoções. Então, quando ela vem rodeada com essas emoções, muitas vezes o que a gente faz, o que a gente se culpa, não é pecado. É uma mentira que foi colocada em cima da gente. E a gente precisa usar esse perdão do Senhor, essa redenção, essa entrega que o Senhor fez por nós para livrar, né, nos livrar dessas mentiras que estão às vezes enraizadas no nosso coração, porque às vezes não são pecados que cometemos, mas por isso que devemos apresentar ao Senhor. Se cometemos pecados, apresentar, pedir perdão, estar dispostas a fazer isso. Porque o Senhor conhece tudo, claro, o Senhor conhece o nosso coração, mas Ele também vai estar a todo momento disposto a nos ouvir. Então Jesus, Ele levará a sua, levantará a sua humildade e honestidade, e a culpa não te sobrecarregará mais. Então muitas vezes nós sentimos essa culpa, como eu falei, que não é necessariamente um pecado. O único jeito de nós sermos bem-sucedidas como mães é saber que Deus diz ao nosso respeito, para não nos influenciar com essas mentiras. Então, a gente se culpa, como a gente está falando aqui de culpa. A todo momento nós estamos nos sentindo culpadas. Então, o que é o remédio para isso? Vamos achar um remédio para a gente não se sentir culpadas? É saber o que Deus pensa da gente.
a nossa identidade em Cristo. Então quero voltar aqui para o livro e dar algumas coisas para a gente se libertar, algumas chaves para a gente se libertar disso. Uma delas é: sou profundamente amada. Então nós temos que olhar para Cristo e como Cristo nos vê, como amadas, filhas amadas dele. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. João 15:9. Sei que Cristo vive em mim. Então, outra verdade que nós temos que dizer todos os dias: eu sei que Cristo vive em mim, então eu não me sinto culpada. Sou habilitada com tudo o que preciso para a vida e a piedade. Então eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o Senhor. Então não preciso me sentir culpada com relação a isso. Ele está comigo em todo momento. Então eu sou uma filha amada. Cristo vive em mim e eu não preciso me sentir culpada. Creio que Deus é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sou vitoriosa. Então nós somos vitoriosas em Cristo. Nada vai nos tirar isso, nada vai nos abalar. Então se essas mentiras entrarem no seu coração de alguma forma e você se sentir culpada e essa culpa não for nenhum tipo de pecado, leia isso. Procure sua identidade em Cristo. Se veja como Deus te vê. Então, eu sei que não é fácil se livrar dessas mentiras. E nós precisamos ser intencionais todos os dias para arrancá-las aqui do nosso coração. Então, quero te convidar hoje para não se sentir culpada. Olhar para Cristo, olhar para a graça. Jesus já veio por nós. Já sarou as nossas feridas, já levou sobre si as nossas dores, todos os nossos pecados e todas essas mentiras que muitas vezes colocamos na nossa mente, no nosso coração. Repreenda em nome de Jesus. Se veja como Cristo te vê e terá uma maternidade mais leve, mais livre da culpa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima.